Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Se você quiser estudar um pouco mais sobre esta parábola, continue conosco, porque você já chegou no Estudando a Bíblia. Nunca é tarde. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Mateus, capítulo 20, de 1 a 14. A minha versão é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Jesus disse: porque o reino de Deus é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente, suportamos a fadiga e a calma do dia. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque sou bom? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ao lermos esta narrativa sob um olhar meramente humano e capitalista, vamos achar que Deus é injusto e que não faz sentido o que Jesus fala aqui. Mas se a lermos como filhos de Deus que somos, vamos entender o que realmente ela representa e quão misericordioso é o nosso Deus. Esta parábola está relacionada a uma pergunta feita por Pedro no capítulo anterior, Mateus 19, 27, onde Pedro fala para Jesus que ele e os discípulos deixaram tudo para segui-lo. E o que eles iriam ganhar com isso? Jesus, entre outras coisas, fala para Pedro que aquele que deixar casa, família, bens para segui-lo, ganhará 100 vezes mais e ainda herdará a vida eterna. E conclui falando que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E explica isso propondo esta parábola. Podemos perceber nessa narrativa que o reino de Deus é comparado a uma vinha, onde há um rico senhor dono de grandes terras e que sai bem cedo a buscar trabalhadores para suas terras. Aos primeiros trabalhadores ele contrata, chamando-os para um dia de trabalho inteiro e pagando por isso. A esse senhor rico contratou e eles aceitaram. Aquele rico senhor não estava conformado com o número de trabalhadores que estava na sua vinha. Então saiu lá pelas 9 horas da manhã e viu pessoas ociosas nas praças. E aí a esses ele também chamou e disse que seria pago o que fosse justo. Ainda não conformado, continuou chamando ao meio-dia, às 3 horas e quase ao findar do dia, 5 horas da tarde, percebeu que ainda existia muita gente ociosa e perguntou: por que vocês estão aí sem fazer
fazer nada? E eles responderam: porque ninguém nos contratou ao longo do dia. Mesmo no findar do dia, aquele rico senhor se preocupava e continuava a chamar pessoas para a sua vinha. Aquele senhor quis até onde desce durante o dia chamar o máximo de pessoas para estar na sua vinha. Percebam que muitos estavam desocupados porque ninguém os havia chamado. E aquele senhor se compadeceu deles e os chamou. Ao final do dia, todos aqueles trabalhadores foram prestar contas do que tinham feito na vinha durante o dia. E a todos foi pago o valor de um dia inteiro de trabalho. Isso até para aqueles que trabalharam apenas 1 hora do dia. Todos ficaram satisfeitos, a não ser os primeiros, que questionaram veemente a injustiça cometida. Todos os trabalhadores, independente do horário que chegaram na vinha, receberam exatamente a mesma coisa. E o valor foi um dia inteiro de trabalho a ser pago. Valor esse combinado apenas com os primeiros trabalhadores que aceitaram. Então esses acharam que, se eles chegaram cedo e iriam cumprir o dia inteiro de trabalho e receberiam certo valor, os demais trabalhadores que chegaram muito depois teriam que receber menos. Porém, todos receberam a mesma quantia, o que descontentou os primeiros trabalhadores. Sobre o ponto de vista humano, aqui nós temos uma tremenda injustiça, o que realmente deixou tristes e descontentes os primeiros trabalhadores que haviam contratado um certo valor. E o mesmo valor foi pago a todos que trabalharam muito menos. Mas aqui Jesus está nos falando que se trata do reino de Deus e não puramente de um mero dia de trabalho humano. Nessa passagem, o reino de Deus, comparado à vinha, é o lugar onde há trabalho para todos. E lá podemos suportar a fadiga e a calma do dia, como os próprios trabalhadores queixosos relataram. Lá é um lugar onde nós podemos desfrutar de tudo que o reino pode nos proporcionar. Um lugar onde estamos seguros. Algo que deve ser destacado aqui é como o Senhor da vinha se refere àquelas pessoas que foram contratadas no início do dia, quando elas questionam o pagamento. Ele se refere a elas usando a palavra amigos, que do grego significa etairos, que designa um camarada, amigo, um companheiro. É a mesma palavra usada por Jesus ao se designar a Judas, no momento que Judas veio para traí-lo. É diferente, por exemplo, da palavra filos, que designa uma proximidade maior. É uma palavra grega que significa algo de maior proximidade, um caro amigo. Ou seja, aqueles homens foram apenas contratados porque assim o quiseram. Os demais foram chamados e não estavam preocupados com quanto iriam receber, porque já estavam felizes por poder ainda fazer algo produtivo, mesmo no decorrer do dia. Principalmente os últimos, que ficaram o dia todo ociosos, porque ninguém os havia chamado e estavam já sem esperança de algo bom acontecer no final do dia deles. Os primeiros trabalhadores abordados nesta parábola podem representar os judeus, que foram exatamente os primeiros a receber a promessa do reino de Deus através de Jesus Cristo. Porém, estiveram tão focados no cumprimento da lei que esqueceram dos benefícios de estar no reino, na vinha do Senhor, sendo queixosos ao atravessar a fadiga e a calmaria do dia. Observe João 1, 11, 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus veio para os judeus, porém os judeus não o creram.
porque estavam apoiados simplesmente no fato de obedecer à lei para ter algo de Deus. Mas todo aquele que crê em Jesus e aceita o seu chamado passa a fazer parte do seu reino e trabalhar no reino de Deus e ainda ser feito filho e herdeiro de Deus por meio das promessas através de Cristo Jesus. Nessa parábola, o dia de trabalho representa a nossa vida inteira e tudo o que fazemos dela. Algumas pessoas têm a oportunidade de conhecer a Deus cedo e de experimentar aquilo que Deus tem no seu reino, através do amadurecimento, do crescimento diante das situações e provações que a vida proporciona, sabendo que não estão sozinhos, porque estão no reino de Deus, estão na vinha do Senhor e podem aproveitar 100 vezes mais aquilo que Deus tem a oferecer. Estão seguros, sabendo que podem confiar no Senhor por toda a sua vida. Mas alguns, infelizmente, preferem barganhar com Deus, achando que se fizerem isso ou aquilo para Deus, vão ter aquilo que querem, sem saber realmente o que Deus pensa de fato. Observe o que fala Tiago 4, 2, 4. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, estão dentro da vinha, tendo a oportunidade de ter todos os benefícios que a vinha traz, mas preferem olhar para as coisas do mundo, do que as pessoas do mundo têm, ou ainda fazer algo para Deus, querendo de Deus algo em troca, algo que desejam, sem saber realmente o que Deus deseja para elas. Eu não estou dizendo que você não pode ter um cônjuge, uma boa casa, um bom emprego, uma viagem, porque essas coisas todas são do mundo. Não. Eu estou dizendo que Deus quer lhe dar cada uma delas de acordo com o que Ele planejou para você. Porque o que vem de Deus é o melhor cônjuge, o melhor lugar para você viver, o melhor emprego, a viagem que você deseja de acordo com o coração de Deus. Tudo especificamente para você. Quando você está no centro da vontade de Deus, você recebe com alegria o chamado para estar no reino e trabalha com alegria na vinha do Senhor. Cresce diante das provações da vida, porque sabe que Deus está cuidando de você. Suporta com alegria a fadiga, o cansaço da lida, do dia a dia, mas também suporta a calmaria e recebe a bonança que Deus traz para você ao longo da sua vida. Aqueles trabalhadores que quiseram ser contratados no início do dia acharam que podiam fazer exigências ao final do dia por terem trabalhado na vinha. Pelo contrário, eles teriam que estar alegres por ter tido a oportunidade prévia de entrar no reino e desfrutar de tudo que Deus pode dar ao longo da vida. Observe João 15:31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Isso foi o que o pai do filho pródigo falou para o filho que ficou. Depois que ele viu o irmão que tinha esbanjado tudo voltar para casa e ganhar uma festa de boas-vindas, e ele nunca havia dado uma sequer. Não fez porque não quis. O próprio pai falou que tudo estava à disposição dele. Percebam que no reino, trabalhando para o Senhor e sendo trabalhados pelo Senhor, não precisamos nos preocupar com o que Deus vai nos dar, porque Ele já nos ofereceu o seu próprio Filho Jesus e todas as bênçãos em Cristo Jesus. Por outro lado, tem muita gente que pensa que por ter nascido no lar evangélico e frequentar a igreja desde pequeno, pode barganhar o que quiser com Deus e ter de Deus. Não! Filho de crente não é crentinho. Como qualquer um, precisa ter um encontro pessoal com Jesus e reconhecer sua total dependência de Deus. Também existem aqueles que, mesmo não
estão nascendo no lar cristão, mas tiveram uma experiência muito jovens de salvação com Jesus Cristo, acham que por fazerem a obra de Deus, estando 24 horas na igreja, não precisam desfrutar da comunhão, da presença de Jesus através da leitura e meditação na sua palavra. E aí, quando as coisas não saem do jeito que eles planejam, ficam aborrecidos com Deus, exatamente igual ao irmão do filho pródigo. Estão na vinha, mas não estão desfrutando de fato da presença do Senhor da vinha. Acham que por fazerem algo para Deus, podem tomar sozinhos as suas decisões, sem querer saber o que Deus pensa a respeito daquela decisão. Só querem a bênção do Senhor da vinha. Lá na frente se frustram e culpam a Deus por isso. Ainda existem aqueles que ficam infelizes com as bênçãos dadas ao próximo. Pense numa coisa, você está mais tempo no reino, seu irmão acabou de chegar. Pense no que ele já sofreu antes de chegar no reino e você não. Fique feliz pela vida dele, pelas bênçãos que Deus dá a ele e fique feliz com as suas bênçãos. A armadura de Saul não serve para Davi. Então, Deus tem uma bênção específica para cada um de nós. Então, não olhe para a bênção do seu irmão, foque na sua. Percebemos que também nesta parábola havia pessoas ociosas, comparado com aquelas que não fazem nada para Deus, porque estão tão preocupados com outras coisas que esquecem o que realmente importa. Ao chegar no final da vida, percebem que gastaram errado todos os seus dias e acham que é tarde demais para recomeçar, seja lá o que for. Porém, muitos sabem o que é viver na ociosidade, sabem que gastaram anos das suas vidas fazendo algo que não fez diferença alguma, sabem que se preocuparam muito mais consigo mesmos do que com o próximo. E quando encontram com Jesus, vem a real possibilidade de mudança. São agradecidos ao receber o chamado de participarem do reino. Ficam felizes em poder estar no reino do Senhor, mesmo que seja por uma pequena parte dos seus anos. Então, não dedique parte dos seus anos ao Senhor, dedique todos os seus anos ao Senhor. Aceite a Jesus ao primeiro chamado dele. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez Deus já tenha lhe chamado e você tenha adiado esse encontro. Saiba que o Senhor não desiste de você. Ele continua a te chamar, mesmo diante dos seus vários nãos. Mesmo que você já tenha vivido muito e agora esteja ao final da sua vida. Ele continua a te chamar para você fazer parte do seu reino. Quantos anos você tem? Quantos anos você já viveu? Quantas decisões você já tomou, independente do Senhor? Muitas delas pensando exclusivamente só em você. Quantos anos você ainda vai viver? Você não acha que já está na hora de atentar para o chamado do Senhor e aceitar esse chamado e entrar no reino e experimentar aquilo que Deus tem de exclusivo para você? Ninguém nos contratou. Foi o que alguns falaram. Estavam na ociosidade porque ninguém os havia chamado. Você sabe que ainda existem muitas pessoas que não entendem verdadeiramente o que representa o sacrifício de Jesus. Pensam que Cristo é mais um mártir e que Corpus Christi e Páscoa são mais 2 feriados do ano. Estão vivendo na ociosidade da vida porque ninguém ousou falar para eles das boas novas. Observe o que a Bíblia fala em Lucas 10, 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Deus chama todos os povos, todas as nações, todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, todas as crianças ao arrependimento, ao plano da salvação. Ele quer que depois de salvos, nós não só entremos na sua vinha, no seu reino e desfrutemos dele, mas também nós divulguemos com alegria as boas novas da salvação aos outros. E assim nós podemos cumprir o que está escrito em Marcos 16, 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a
todas as pessoas. Hoje é o dia, agora é a hora de você aceitar o convite que Deus está lhe fazendo e receber Jesus e tudo que Ele conquistou na cruz por você. Você não estará sozinho, o Espírito Santo estará com você. Ele é o administrador dessa vinha, Ele sabe como tudo funciona e vai lhe direcionar para viver no reino do Senhor e receber todas as bênçãos de Deus para você. É uma alegria deixar Deus gerir as nossas decisões ao longo da vida, tirar o fardo das costas, receber de Deus o alento durante a nossa caminhada com Cristo nesta terra e poder falar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas e ainda um prazer trabalhar na vinha do Senhor. Que tipo de trabalhador você é? Aquele que só faz as coisas para querer algo que deseja de Deus em troca, ou aquele que se sente alegre por estar no reino de Deus e trabalhar nele, deixar ser conduzido pelo Senhor para que Cristo seja revelado através da sua vida? E ainda aquele que deixa tudo por Cristo, sabendo que vai ganhar 100 vezes mais e ainda a vida eterna herdar. Você que já está na vinha do Pai, se alegre no que faz, pois tudo que é do Pai é seu. E você que recebeu o chamado para estar na vinha do Pai, receba com alegria, pois você vai se tornar filho de Deus, ser conduzido pela pessoa do Espírito Santo a estar na presença de Deus. Leia a Bíblia, medite e veja tudo que Deus, através de Cristo Jesus, preparou exclusivamente para você. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.